O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, liberou quase 30 visitas a Jair Bolsonaro, que, como sabemos, está cumprindo prisão domiciliar. E tudo isso em uma semana, Théo Cury. O que mais que você nos conta sobre esse assunto? Exato, Yuri. Em uma semana, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a ida de uma série de parlamentares políticos para visitarem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não significa que em uma semana 26 pessoas o visitaram, mas o ministro autorizou da última segunda-feira, quando houve a determinação da prisão domiciliar do ex-presidente, até hoje, terça-feira, quarta-feira, 13 de agosto, autorizou a visita de 26 pessoas ao ex-presidente. A gente está falando, entre outras pessoas, de Tarcísio Gomes de Freitas, da Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal. Tarcísio Gomes de Freitas, obviamente, dispensa comentários, mas sempre reforçando, o governador do estado de São Paulo, foi ministro de Jair Bolsonaro da Infraestrutura e é um possível candidato à presidência da República, a depender do cenário político nacional, de um aval do ex-presidente e da situação política também no estado de São Paulo. Tudo isso vai ser levado na hora de fazer esse cálculo político. Para além disso, Alexandre de Moraes, nesse pacote de 26 pessoas, também autorizou parentes do ex-presidente a visitá-lo. A gente trouxe essa informação. No domingo foi comemorado o Dia dos Pais. O ex-presidente recebeu a visita de sogro, sogra, nora, sobrinhos, netos, neta, enfim. Pessoas foram autorizadas aí no âmbito pessoal a visitá-lo. No âmbito profissional, foram autorizados também outros políticos, outros parlamentares. Há uma série de pedidos que vêm sendo feitos de maneira reiterada. O próprio ministro Alexandre de Moraes autorizou ontem, por exemplo, o Rogério Marinho. A gente trouxe essa informação aqui no 360, assim que a determinação para que ele pudesse, vocês vão se lembrar, deixar a prisão domiciliar, a casa dele, para ir ao hospital fazer os exames que vai acontecer no sábado. Houve também uma série de liberações de visitas. Rogério Marinho, senador da República. Houve também a autorização, por exemplo, do vice-prefeito da cidade de São Paulo, o Melo Araújo, para que o coronel Melo Araújo pudesse visitar o ex-presidente também na prisão. E aí, nessas determinações, e aí um outro ponto só para fazer essa conexão com o quadro de saúde, o ministro deixou isso muito claro na semana passada, quando autorizou a ida dos médicos do ex-presidente para visitá-lo na prisão, deixou muito claro, a ida dos médicos não precisa ficar sendo pleiteada sempre pelos advogados, como as visitas institucionais que estão sendo feitas ou desejadas por políticos. Com os médicos, a equipe médica, é um outro cenário. Eles não precisam dessa autorização prévia, desde cumpridos todos os requisitos de não utilização de celular, de redes sociais, enfim. Os médicos podem visitar o ex-presidente sem problema nenhum por conta do quadro de saúde, por ser uma prioridade a questão médica, mas isso é importante de mencionar. E aí, como que tem sido feito esse esquema? Os políticos procuram a defesa ou procuram o Supremo Tribunal Federal. Então, uma série, por exemplo, hoje, Marco Feliciano mandou um ofício para o Supremo Tribunal Federal, pedindo ao ministro Alexandre de Moraes a autorização para visitar o ex-presidente. Como que tem sido feito? O ministro tem juntado essas solicitações dos políticos, dos parlamentares ou dos parentes. Dos parentes vão direto pela defesa, mas os políticos e dos parlamentares, deputados, senadores, prefeito, deputado estadual, envia para a defesa e fala assim, fulano pediram para visitar o ex-presidente, qual que é a avaliação de vocês, de fato é isso, tal. E aí, de maneira muito simplista, é assim que tem sido feito. Ou a defesa apresenta esse pleito para o ministro Alexandre de Moraes e ele autoriza. E aí, como que tem sido autorizado? Ele tem autorizado por dias. Então, segunda-feira, visita, por exemplo, Tarcísio Gomes de Freitas, já aconteceu. Terça-feira, Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal. E assim por diante, para que não haja um tumulto também, para que não... lembrando que está em prisão domiciliar, então a ideia não é transformar essas visitas num oba-oba, num mini comício político. A ideia é justamente autorizar, propiciar essa visita política
à casa do ex-presidente. Então, tem sido uma visita de uma pessoa por dia, obviamente, médicos com livre acesso e também os seguranças que fazem parte da escolta do ex-presidente. Lembrando que esse é um direito, um privilégio, um benefício, digamos assim, de qualquer ex-presidente da República que tem essa escolta vitalícia, como todos os outros ex-presidentes. Isso não foi tirado, esse direito não foi tirado do ex-presidente Bolsonaro. Até pediu essa autorização para que eles estivessem presentes. O ministro Alexandre falou assim, olha, não faz sentido esse pedido porque em nenhum momento esse benefício, esse direito de um ex-presidente da República, ele foi tirado. Então, os seguranças podem frequentar, desde que respeitados todos os requisitos. E aí eu estou falando sempre da utilização das redes sociais, de utilização de aparelhos eletrônicos, porque ele está em prisão domiciliar, e aí os seguranças e os médicos podem ter livre acesso ao ex-presidente. Então, por enquanto, 26 visitas. Esse número, Débora e Yuri, deve aumentar, obviamente, ao longo dos próximos tempos. Tem sempre pedidos novos chegando e a tendência, e a gente trouxe essa informação aqui no 360, é que a casa do ex-presidente, aos poucos, vai se tornando, individualmente pelos dias, obviamente, mas um QG da direita para discutir, entre outras muitas coisas, a sucessão dele, do espólio político do ex-presidente Jair Bolsonaro, levando em conta as eleições do ano que vem.